Bom dia, Silvana. Seja bem-vinda, querida. Você consegue me ouvir? Iniciando a nossa gravação. Oh, coisa boa. Bom dia. Com friozinho, né, querida? Tá, sim. Tô debaixo das cobertas. Tá certo. E pena que eu não posso. No escritório, ó, direitinho na cadeira, camisa arrumadinho. Nem para você que Assistir aula pode. assim é bom. Mudou mesmo que o EAD permite, né, online. Então, aproveita. Vamos aproveitar que a Covid ainda tá por aí. Deus queira que vá embora logo, Deus me livre. Prefiro, Amém. prefiro sentar lá, ver todo mundo, abraçar todo mundo, eu prefiro. Morrendo de saudade aí de todo mundo. Sim. Legal. Silvana, deixa eu dar boas notícias para você, embora eu coloquei agora no grupo, né, no WhatsApp. Eu vou liberar ainda hoje os TEA 7 e 10, e eles são baseados na aula de hoje que eu vou dar. Então, tem a aula, eu já salvo a aula e já os TEA já estão liberados. De qualquer forma, Ótimo. para ajudar o pessoal, todos, do 1 até o 10, eu prorroguei tudo para o dia 30 de maio, para vocês terem mais uma semana de tranquilidade, Nossa, né? que Estudar bom, com professor. calma, tá? Isso é, Pois não, querida? isso é bom porque tem uma aluna do primeiro semestre Sei. que ela é nova, né? A gente chama ela de caçulinha, porque ela é nova de idade, é do primeiro módulo, e primeiro semestre, né? E ela perdeu uns TEAs seus. Eu abri tudo, eu Para imaginei ela vai ser perfeito. que bom. E eu mandei também 2 e-mails, né, para a turma. O segundo e-mail, eu coloco mais 2 vídeos que eu tinha preparado, tópicos de filosofia e serviço social, que vai ajudar também as meninas a assistir. Não precisa nem Tá entrar bom, no ambiente virtual, já está lá no YouTube mesmo, então já facilita bastante. já ajuda bastante. Tá bom? Então, essa aula que eu estou gravando, eu vou falar sobre as origens e a contribuição da filosofia no serviço social, né? E é o material para os TEA 7, 8, 9 e 10. Quem assistir depois a essa aula consegue resolver com tranquilidade, entendendo a matéria, sem complicação. Ótimo. Tá bom? E vamos embora. Vamos em frente. Bora lá para a aula, o pessoal vai ficar feliz. Então, eu vou começar, bem, porque às 8h05 eu marquei uma oficina, né? Então, eu tenho que sair de uma sala e entrar na outra. Então, vamos já começar aqui. Olha, a Bruna tá entrando, coisa boa. Enquanto ela entra, eu coloco aqui. O tema da nossa aula de hoje é as origens da filosofia e a contribuição para o serviço social. Bom dia, Bruna. Seja bem-vinda, querida. Você consegue ouvir o professor? Bom dia, sim. E diz uma coisa, você está no edredom aí quentinho ou está fora da cama? Já pulou? Estou fora da cama, uai. Volta para a cama. Tá frio, menina. Eu não, Bruna, tô na cama enrolada no edredom. Olha só, Bruna, você vê só, Silvana? Eu saio do quarto para ter noção que eu saí e estou estudando. Eita. Então vamos lá, meninas. Uma vez, eu não me lembro bem em qual aula eu comentei com vocês, até em mais de uma oportunidade, eu sempre comentei que o serviço social é constituído por várias disciplinas, a sociologia, o direito, a psicologia, a história do serviço social, a teoria do serviço social e também a filosofia. Mas muitas vezes o aluno não fica muito clara a ideia, o entendimento do papel da filosofia diretamente relacionada ao exercício da profissão. Então, a nossa aula em que eu vou falar das origens da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles, de que maneira essas correntes, esses filósofos, contribuíram diretamente para o dia a dia, né, do exercício profissional. Eu quero fazer essa amarração com vocês. E também explicar o método socrático como uma ferramenta que, às vezes, até indiretamente, na entrevista que você faz como assistente social,
junto ao seu público, às pessoas, o que tem de filosófico dentro dessa entrevista, ou no que a gente chama a anamnese, né, o levantamento de dados, do histórico, da vida pregressa da pessoa, como que isso se amarra, como isso se articula. Né? E no caso, Brunia, eu tinha comentado com a Silvana e coloquei no grupo do WhatsApp, essa aula também vai servir para vocês resolverem os TEAs de 7 a 10. Então, eu prorroguei os TEAs até 30 de maio, e também os TEAs 7 a 10, a aula de hoje, vocês que estão aqui ao vivo, tempo real, e o pessoal também que nos assiste nessa aula vai poder fazer com toda tranquilidade, tá bom? Então, coloquei aqui no bate-papo, bora lá, né? Bora lá? Muito bom. Quando nós falamos filosofia, né, do ponto de vista histórico, meninas, e você que nos assiste nesta aula, a filosofia vai ter a sua origem, o início do pensamento filosófico, não filosofia mesmo, mas de um pensamento mais elaborado, no século VII, com o pensador, ele não chegou nem a ser um filósofo, Pitágoras, que cria o termo, né, filos, que eu vou colocar aqui para você, mais sofia. Né? Filos significa amigo. Significa amiga. E Sofia significa sabedoria. Então, quando nós falamos que alguém é filósofo e chamavam Pitágoras de sábio, ele falou, olha, eu não sou sábio, mas eu sou amigo da sabedoria. Nesse termo, ele cria a palavra filósofo. Então, o filósofo não é apenas aquele pensador que escreve tratados e fala difícil. Não. O filósofo, a filósofa, é toda pessoa que tem uma postura filosófica. A Brúnia pode ser uma filósofa? A Silvana pode ser uma filósofa? Você que nos assiste nessa aula, você pode ser um filósofo, uma filósofa? Sim. E qual é a condição? Que você procure, no seu exercício da sua profissão, do seu trabalho, da sua vida, exercer algo que eu coloco aqui no bate-papo, chamado reflexão. Né? Uma postura filosófica. Um assistente social que incorpora a reflexão sobre a sua atividade profissional, está utilizando da filosofia, sim. Né? A Brúnia, a Silvana, o Luiz Felipe, você que assiste a essa aula, quando utilizamos a reflexão em nossas vidas para pensarmos sobre os nossos desafios, as oportunidades, as circunstâncias, nós exercemos essa atividade filosófica, né? Essa atividade reflexiva. Isso ocorre, quando eu falei para vocês, né? Inicia-se com Pitágoras no século VII a.C., ou seja, 700 anos antes do nascimento do fundador do cristianismo. Nós, depois de 2 séculos, ou seja, no século, colocando aqui no bate-papo, 5 a.C., nós vamos ter a figura de Sócrates, que é considerado por nós, já até comentei rapidamente isso em outras aulas, como o pai da filosofia. Né? Pai, não porque ele vai criar a filosofia, né? Como Freud, ele não criou a psicanálise. Freud cria uma metodologia, uma abordagem chamada psicanálise. Sócrates também não vai criar a filosofia. Sócrates vai criar um método, uma ferramenta filosófica chamada hermenêutica socrática. O que é essa hermenêutica socrática, Brúnia, Silvana, você que nos assiste? É um tipo de entrevista, olha como já começa a se aproximar do serviço social. É um tipo de entrevista, é um tipo de abordagem, é uma forma de se relacionar com as pessoas. E essa abordagem socrática, essa hermenêutica socrática, sei que você está curiosa, sei que você está curioso no significado dessa palavra hermenêutica. Né? Hermenêutica é uma expressão muito elegante para dizer chave de compreensão, modo de interpretação. Então, a hermenêutica é um modo de você interpretar, de você analisar a pessoa e ajudá-la
a construir, a procurar as suas respostas para os seus problemas, né? Isso é muito importante, isso já está diretamente relacionado no serviço social. Os recursos, meninas, rapazes, os conteúdos, os recursos, os conteúdos, as respostas para uma pessoa entender os seus problemas, encarar os seus desafios, construir as suas alternativas, não estão fora da pessoa. Sócrates ensinava que todos os recursos, as respostas estão dentro de nós. Então, Sócrates é um dos primeiros pensadores gregos que vão valorizar, ou que vai valorizar, né, um dos primeiros, a introspecção. É uma palavra muito usada depois na psicologia, na psicanálise, mas ela tem uma origem na Grécia, no século V a.C., a partir de Sócrates. O que significa esse termo introspecção? Intros significa para dentro. Tá? Introspecção significa a pessoa aprender a desenvolver um olhar para dentro de si mesmo. Né? É como a gente fala, não sei se eu consigo mostrar aqui pela câmera, é aquela famosa conversa com os botões, né? Que a mãe da gente utiliza essa expressão. Ah, estava conversando aqui com os meus botões. Na verdade, a sua mãe, você, eu, quando conversamos com os botões, nós não conversamos com os botões, Silvana está dando risada, né? Nós conversamos com a pessoa que está dentro ou por detrás dos botões. Nós conversamos conosco próprio. Né? A introspecção, né, é tentar buscar as respostas que estão dentro de nós. Então, esse método socrático, colocando aqui no bate-papo, ele é dividido em duas etapas. A primeira chama-se ironia. Agora, eu quero te explicar que a palavra ironia não significa tirar sarro de alguém. Ironia significa você rir de você mesmo. De você mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente consegue, de uma certa maneira, perceber um erro, um equívoco, uma escorregada que a gente dá, e todo mundo é possível, né? A gente não fala assim depois quando caímos em nós, né? Quando eu caio em mim próprio. A pessoa cai em si. Puxa, Bruna, Silvana, olha que burrada que eu fiz, eu sou um tonto mesmo, né? E dou risada. Quer dizer, eu não estou rindo do outro, eu estou rindo de mim. Isso é a ironia socrática, é rir de si próprio. Então, é um método que Sócrates vai desenvolver nas origens da filosofia que tem muito a ver com o serviço social. A ironia significa você chegar a uma convicção, uma certeza, que ele dizia: eu sei que nada sei. Não é só repetir isso, é você entender essa etapa. Que a gente pensa que sabe tudo, que tem todas as experiências do mundo, né? Que somos fortes, até a gente tropeçar na primeira pedra, né? Cair, né? Como o termo diz no jargão popular, abre aspas, de bunda no chão, né? Fecha aspas. Então, essa condução à ironia vai, em cada área profissional, ser desenvolvida de uma forma. Então, a ironia na psicologia tem uma série de procedimentos. A ironia na medicina tem uma série de procedimentos. No curso de pedagogia, a ironia vai ter uma série de procedimentos, digamos, pedagógicos. Para quem é professor, na parte de didática, essa ironia também é construída de alguma forma. E em serviço social? Vocês não têm no curso disciplinas que vão te ensinar a fazer uma entrevista, a fazer uma abordagem? Então, o que o serviço social faz? Ele pega a ironia socrática e vai rechear, vai constituir o questionário, a entrevista, de uma maneira tal que a pessoa consiga olhar para dentro da sua vida, olhar para dentro de si próprio e perceber que ela precisa reunir forças, condições, o que nem sempre é fácil, na verdade, para fazer com que as coisas andem. Né? O assistente social, a assistente social,
não pode fazer, né, não pode nem forçar a pessoa a fazer aquilo que cabe a ela. E não só em serviço social. Vamos pensar um pouquinho na sua vida, eu penso aqui na minha. Há coisas que só dependem de nós, né? Abandonar um determinado padrão de comportamento, ter determinados hábitos. Então, a ironia vai se adaptar de acordo com a profissão de cada um, e, é claro, em serviço social, com questionários, com posicionamentos e reflexões próprios de cada um. O propósito é que a pessoa chegue a uma conclusão de que ela não é a dona da verdade, mas ela pode sair em busca da construção dessa verdade. Né? Bonito, né, Silvana? Né, Bruninha? Interessante a gente pensar nisso, como que as coisas ocorrem. Né? E qual seria, então, a segunda etapa do processo socrático? Né? É uma palavra chamada maiêutica, que significa a arte do nascimento. Olha que bonito. Eu coloquei no bate-papo. Maiêutica é a arte do nascimento. O que significa isso? A partir do momento em que eu faço esse mergulho na introspecção e percebo que eu nada sei, que eu preciso recomeçar, e mais importante, eu não apenas percebo que eu preciso recomeçar a reconstruir a minha vida ou a organizá-la de uma maneira melhor, de uma maneira mais satisfatória, eu faço uma grande descoberta. Ocorre dentro de mim o nascimento de uma certeza, meninas, rapazes, você que nos ouve, que nos assiste nessa aula. Qual é essa certeza? De que eu tenho sempre uma nova chance para recomeçar. Não importam os erros que eu já cometi, não importa a quantidade dos erros que eu já empreendi, não importa quão errática foi a minha vida ou equivocada. Na maiêutica, nasce em mim a certeza de que sempre há uma possibilidade de você recomeçar, de abandonar a vida pregressa e, doravante, você iniciar, você nasce para uma nova vida. Né? Isso é muito interessante, meninas, rapazes, você que nos acompanha nessa aula. Isso é muito interessante porque, séculos depois, o cristianismo vai utilizar essa certeza. Né? Toda a doutrina cristã vai falar exatamente isso, que o homem, segundo o cristianismo, como filho de Deus, como filha de Deus, pode recomeçar a sua vida. Né? É o processo chamado conversão. Né? Exatamente, Brunia. E você que nos ouve, que nos acompanha, Silvana também, a maiêutica vai traduzir isso, essa certeza. E na área do serviço social, é a base do trabalho de vocês. Não é verdade? Seja o menor, seja a família, seja idoso, seja qualquer pessoa, qual que é o papel, né, entre vários, da assistente social, do assistente social? É realizar esse método socrático, a ironia, né, e depois da ironia, a maiêutica. Né? Existe, sim, a possibilidade de recomeçar, desde que você queira, desde que você esteja disponível. Os profissionais da psicologia, do serviço social, da filosofia, da psicanálise, da medicina, do direito, da sociologia, da teologia, enfim, de todas as áreas, estão para ajudar a pessoa. Elas só não podem, esses profissionais, viver a experiência da pessoa, né? Utilizando um pleonasmo, viver a vida da pessoa. Não, cabe a ela. Mas se ela quiser, ela pode mudar o cenário da sua vida, o roteiro da sua vida. Muito esperançoso, sim, Brunia, muito esperançoso. Então, nós temos já diretamente a contribuição de Sócrates, diretamente no serviço social. E Sócrates, dentro das origens da filosofia grega, vai influenciar dois filósofos, que são Platão, do século IV, vou colocar aqui no bate-papo, só para você acompanhar, século IV a.C., e Aristóteles, século III a.C. Eu já comentei alguma coisa sobre eles em aulas anteriores, nos dois vídeos que eu mandei
para vocês no e-mail ontem à noite, mas eu quero resgatar também alguns pontos importantes, Bruna, Silvana, e você que nos assiste nessa aula gravada. Platão vai também trazer uma grande contribuição ao ser humano por meio da sua filosofia. Vou colocar aqui, Platão vai desenvolver o que nós chamamos de uma filosofia idealista. Né? Platão vai nos trazer uma visão de ser humano muito importante, que é a visão de que o homem, isso nós já vimos em algumas aulas anteriores, não é apenas um animal dotado de materialidade. Né? O homem também é um ser dotado de espiritualidade, ou seja, o homem é um ser composto de uma dimensão material, corporal, e também de uma dimensão espiritual, não material. Isso é muito interessante, porque existe, na visão de Platão, uma compreensão de um homem que busca transcendência. O que é essa transcendência? Significa que o ser humano não é apenas uma pessoa constituída de corpo e de todas as suas necessidades, o comer, o beber, o se agasalhar, né? O de se proteger, o de dormir com a dignidade. Então, há uma dimensão nossa, corporal, que requer todo respeito, consideração, né? Nós estamos num corpo, precisamos cuidar dele. Mas o homem, na medida em que ele tem essas necessidades já atendidas, ele também aspira por outras necessidades, né, que transcendem, né, transcender significa ir além. Significa você ir para além do aqui e do agora. Quando você acorda cedo, assiste a uma aula online ou a uma aula presencial, você não está pensando apenas no aqui e no agora. Né? Eu não sei quanto que está a temperatura nesse momento, mas não dá vontade nenhuma de aqui e agora você assistir a uma aula. Você quer ficar abrigada, protegida, né? Aquecido, né? Na sua residência, no seu lar. Mas o que você faz? Em tempos comuns, você vai até a faculdade de madrugada. Em tempos incomuns, você assiste a essa aula. Por quê? Você tem propósitos que vão para além, transcender. Veja no bate-papo. Além do aqui e do agora. Você quer alcançar outros objetivos que vão além. Então, de onde vem isso? De algo que Platão chamava a nossa espiritualidade. Errei aqui. Espiritualidade. Né? Espiritualidade, meninas e rapazes, você que nos assiste nessa aula, é diferente de religiosidade. Qual que é a diferença? Na religiosidade, pessoal, eu tenho a busca de respostas por meio da religião. Então, há quem se identifique com a religião, com algumas dessas religiões, o cristianismo, há pessoas que se encontram no budismo, no islamismo, no judaísmo, enfim, cada um é livre para procurar as suas respostas. Agora, na religião que achar, que considerar interessante. Porém, quando nós falamos em espiritualidade, nós falamos em algo muito mais amplo, né? É a busca das respostas para o aqui e para o agora. Né? A espiritualidade me faz buscar respostas numa dimensão que pode ser contemplada pela religiosidade. Né?
mas não exclusivamente. Eu vou dar um exemplo mais pontual para você, Silvana, Brúnia, para você, meu querido, minha querida, que assiste a essa gravação. Uma pessoa que não tem religião, um ateu, ou mulher, uma ateia. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de uma divindade ou um conjunto de divindades, até de uma vida depois da morte. O ateu entende que com a morte física a pessoa deixa de existir, acaba tudo. Tá? Isso não significa que um ateu não tenha espiritualidade. Como, Luiz? Mas ele não acredita numa vida depois da morte, mas o ateu pode direcionar a sua espiritualidade, por exemplo, tentando perpetuar as suas convicções na educação dos filhos, por exemplo. Ele sabe que ele não é eterno, que os filhos vão crescer, ficar adultos e constituir a família. Então, o que ele faz? Ele procura dar uma educação moral, digna, honesta, para os seus filhos. É uma forma da pessoa buscar a espiritualidade, a transcendência na educação que dá para os seus filhos. Uma pessoa também que não acredita em nenhum ser divino, procura viver a espiritualidade sendo um patrão honesto, pagando salários, os direitos trabalhistas, respeitando o funcionário, promovendo o funcionário. É uma forma de eu materializar essa espiritualidade. Ou, de repente, a pessoa não pratica o ateísmo. Né? Ela não segue uma religião A, B ou C, mas acredita em Deus, acredita numa força superior, acredita numa vida depois da morte, e ela faz as suas orações, ela participa de uma determinada ONG, ela faz o bem ao próximo na medida em que ela pode, ela não prejudica ninguém. É uma forma de viver essa espiritualidade. Então, estes muitos exemplos que eu deixo para você analisar, você percebe que a espiritualidade, eu não sei, Bruna e Silvana, se eu fui claro, é maior que a religiosidade. Eu tenho aqui a espiritualidade, e a religiosidade é um caminho. Mas eu posso ter também outros caminhos que fazem parte dessa transcendência, dessa busca do aqui e do agora. Né? A espiritualidade, lembrei que eu queria falar, tem muito a ver com a paz de espírito. Né? E a paz de espírito não vem apenas do material, vem também do espiritual. Né? A paz de espírito passa pela religiosidade, é claro, mas a paz de espírito vem de uma harmonia de você consigo. Né? Isso é muito importante e vem de Platão, né? Da visão dualística que Platão tem, de que nós temos uma dimensão material e uma dimensão também espiritual dessa realidade. E as duas vão ser unidas pela dimensão psíquica. Lembram daquela aula sobre as 3 dimensões? Corpo, mente e alma? É de Platão essa visão. E aí eu pergunto para as 2 moças que estão aqui e a você que assiste a essa gravação. Ficou clara a explicação? Sim. Interessante, né, Silvana? Interessante essa abordagem. E se vocês pararem para analisar, a visão platônica é como uma continuidade, será que é isso mesmo? É uma continuidade, isso, ânimo, isso, Bruna. Vocês percebem como a visão platônica é uma continuidade da visão socrática? É como se fosse o processo, né, Bruna, Silvana? Sócrates vai falar, conhece a ti mesmo, né? Então, Sócrates nos ensina. Conhece a ti mesmo. Onde que eu vou conhecer a mim próprio, Silvana, Bruna, você que nos assiste? Fora de mim? Não, pelo contrário, dentro de mim. As pessoas fora de mim têm uma noção da gente. Né? Talvez pai, mãe, avó, padrinho, madrinha que nos cuidou quando crianças, é claro que tem uma visão, um conhecimento até mais aprofundado, não questiono. Mas de mim, como diz o ditado, só eu sei. Né?
Conhece a ti mesmo significa nós fazemos esse mergulho, né? Lembram? Introspecção, um olhar para dentro de nós. À medida em que eu começo a olhar para dentro de mim, me questionar, me avaliar, me fazer um exame de consciência de mim próprio, eu chego a uma constatação. A ironia. Né? Lembrem sempre disso. Ironia é rir do outro. Rir de mim mesmo. Lembrem daquele exemplo. Eu faço cara burrada, ele, o Tônio. Né? É uma risada de humildade. Quando eu rio de mim, é a constatação da humildade que eu devo ter comigo e devo ter com os outros também. Porque se eu faço burrada, os outros também fazem. Segundo, quando eu chego a essa constatação, a esse amadurecimento, não é um processo simples, né? Ele demanda um certo tempo, né? Maturidade. Eu chego à maiêutica, eu chego à certeza de que eu posso recomeçar. Nasce em mim uma certeza de que eu posso sair do aqui, do agora e ir para além. E aí entra a contribuição platônica, né, nas origens da filosofia e a contribuição para o serviço social. Pois não, Silvânia? Silvana, perdão. Eu sempre achei que sarcasmo era realmente o fato de rir do outro, não da gente. A gente conhece assim. Você acertou na mosca. O sarcasmo é o rir do outro. E a ironia, que é até uma palavra grega, Silvana e Brúnia, eironeia, que significa ironia. Ironeia é rir de nós próprios, sarcasmo é rir do outro. Então, isso, desculpa, falei errado. Falei errado, eu pensei no sarcasmo, que é rir do outro, mas é isso que você falou aí, direitinho, explicou melhor. Então, a gente pensa que ironia é sarcasmo, né? As pessoas acabam aglutinando, mas a filosofia não. O sarcasmo é a tiração de sarro do outro, já a ironia é eu rir de mim próprio. Platão vem aperfeiçoar essa teoria, né, para contribuir muito, muito, muito para a área do serviço social, e nós vamos ter o tripé, né, que é o filósofo Aristóteles, como eu disse, que vai nascer no século III a.C., né? E que bom que essa aula, Silvana, Brúnia, você que nos assiste, possa nos ajudar a rever aí uma série de posturas, de circunstâncias que a gente vivia. Porque, é claro, essa aula de filosofia é para a sua formação profissional, é uma disciplina que faz parte do curso, mas eu entendo também que ela pode servir, inclusive a aula de hoje, muito para o Luiz Felipe, para a Brúnia, para a Silvana, para a Maria, para o Pedro, para o João, para a Márcia, para todos, né, para você que nos assiste, a revermos as nossas vidas, da maneira como a gente conduz as coisas conosco e com aquelas pessoas que são importantes ou não tão importantes para nós, né, que é o próximo, muitas vezes desconhecido. Então, isso é muito legal, Brunia. O que Aristóteles vem nesse momento e da sua vasta produção nós podemos aprender? A contribuição de Aristóteles vai se dar em várias áreas, né? Inclusive na área da psicologia, da psicanálise, mas também da biologia, da zoologia, né? Da música, das artes em geral. Mas para nós, Aristóteles vai atuar muito na questão da ética, que eu comentei em uma das aulas com vocês, que vocês têm no curso a disciplina de ética profissional, e essa ética geral que nós estudamos na filosofia é a aristotélica. Ele vai dizer uma coisa muito, muito importante. Eu quero colocar aqui no bate-papo. A contribuição de Aristóteles diretamente no serviço social, meninas, rapazes, está nessa frase: tudo será agir em busca de um fim. Em latim, isso significa assim, é escrito dessa forma, só por curiosidade: omnis ens agit propter finem.
É a mesma frase, só que está em latim aqui no bate-papo. Todo ser age em busca de um fim. E qual é esse fim que Aristóteles nos coloca? Né? É a busca da felicidade. Né? A contribuição de Aristóteles no serviço social por meio da filosofia, dentre várias opções, a mais importante, que fique claro para vocês, meninas, é que todo ser humano busca ser feliz. É o desejo de todos nós, gravado no nosso ânima, né, como a Bruna colocou aqui no bate-papo. Está gravado na nossa alma esse desejo inconsciente de ser feliz. Agora, o que é importante a gente esclarecer que tem a ver com o seu trabalho. Felicidade, muitos confundem com alegria. Alegria é um estado emocional. Felicidade é um sentimento existencial. Felicidade, vou colocar aqui no bate-papo, é um sentimento existencial. Errei aqui a última palavrinha. Né? O que significa felicidade em ética filosófica no serviço social? A felicidade significa autorrealização. Felicidade está aí. Né? Todo ser humano busca ser feliz, significa filosoficamente, todo ser humano busca se autorrealizar. E o que é essa autorrealização? É dar à sua vida um sentido, uma direção, um significado. Leiam aqui a postagem, meninas. E você que assiste a essa aula, eu vou ler. Todo ser humano busca um fim. Qual é esse fim? Ser feliz. E o que é a felicidade? É a autorrealização. Eu me realizar. Auto vem do grego autos, que significa próprio. Então, a realização própria se traduz em dar à vida um sentido, a sua existência. Como a Silvana colocou aqui, se sentir completo. Eu me sinto completo quando eu dou um sentido, quando eu construo um sentido para a minha vida. Ora, quem é a assistente social? Quem é o assistente social? É aquele profissional que, junto com os demais, vão ajudar a pessoa na construção desse projeto. Como eu disse, não cabe em um profissional nenhum viver a experiência da vida do outro, mas dar os recursos, né, dar a ajuda para que a pessoa construa esse significado, essa ideia que a Silvana colocou de completude. Né? É uma tarefa, talvez a tarefa mais desafiadora da existência. É para isso que os pais atuam, né? Para que seus filhos se realizem como pessoas, se encontrem como pessoas, tenham um propósito em suas vidas. Para isso que estudamos, para isso que trabalhamos, para isso que amamos, para isso que constituímos família. Se não, meninas, rapazes, você que nos assiste nessa aula, a vida não tem um certo sentido, a vida não tem um significado. Então, Sócrates junto com, Aristóteles junto com Sócrates, junto com Platão, vai completar esse tripé filosófico, né? Iniciado desde o início, desde a fase preliminar do autoconhecimento, passando pela transcendência até a ideia de felicidade, que a Silvana colocou, se sentir completo, se sentir preenchido. E quando nós preenchemos isso, quando que nós nos sentimos preenchidos, vai dizer Aristóteles, quando nós ocupamos o grande vazio existencial que trazemos em nossa alma. Nós trazemos em nossa transcendência esse vazio, e a nossa vida significa você ter a oportunidade de preencher esse vazio existencial. A oportunidade de você construir, dar um sentido à sua vida. E que momentaneamente aquela pessoa ou outra, em função do seu histórico de vida, das circunstâncias, dos acontecimentos, talvez ainda não tenha conseguido. Então, o serviço social vem para não apenas estender a mão no sentido assistencial,
mas também no sentido promocional, né, do ser humano. Assistência humana e promoção humana. São as duas asas, né, de uma proposta do serviço social em relação à própria sociedade. Então, não basta apenas promover, não basta apenas assistir. As duas dimensões têm o seu valor, têm a sua importância, para que a pessoa saia da condição em que ela está caída, desvalida, eu diria até deitada e ajoelhada, e ela possa ficar de pé, né? Que é a postura da dignidade de uma pessoa. O exemplo da dignidade de uma pessoa é estar de pé, não apenas no sentido físico, mas no sentido psíquico, espiritual, né? Que ela se sustente pelas duas pernas, né? Os dois pilares que lhe dão o equilíbrio, né? Então, quando eu preparei essa aula, eu imaginei de que forma eu posso apresentar as origens da filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles. É claro que é uma vasta produção filosófica dos três, né, ensinamentos dos três, mas em serviço social essa é a essência, né, fundamental que vai compor o trabalho de vocês ao longo do curso e também depois nos exercícios da própria profissão na vida, né? E aí essa foi a intenção que eu quis colocar para vocês. E que os TEAs de 7 até 10 vão tratar exatamente disso. Por isso que é importante, eu vou, ao terminar aqui, né, tá na gravação, leva um tempinho, leva mais ou menos umas 2 horas para o vídeo ficar disponível na plataforma. Por isso que eu quis prorrogar os TEAs. Porque aí você pode, Silvana, Brúnia, você que assiste a essa gravação, ver com calma. Eu estou falando muita coisa importante, é legal você depois reassistir a aula e verificar o quanto isso está relacionado com a sua atividade profissional. E se me permitem, com a sua própria vida. Né? Hoje pela manhã, à tarde, depois pense, puxa vida, como que eu posso aplicar Sócrates, Platão e Aristóteles na minha vida? Então, e fique aí essa oportunidade, fique aí esse convite, e espero ter ajudado um pouco aí vocês a compreenderem essa contribuição, Silvânia e Brúnia. E você também que assiste a essa aula. Eu fico aberto agora para responder dúvidas de vocês, algum questionamento. Mexe com a cabeça, né, Brúnia? Da gente. Silvana, deixa a gente maluquinho. É complicado. O podcast que eu mandei ontem também para vocês, Silvana e Brúnia, também fala algumas questões complementares à aula de hoje. Na verdade, essa aula de hoje é uma extensão do que eu gravei nas 2 aulas que eu mandei ontem e no podcast que eu mandei ontem para vocês. Vocês reunirem tudo, sentar para ver, né? Essa aula, os 2 vídeos em aula, mais o podcast, aí você vai ver o bloco completo, né? Eu só fragmentei o assunto, porque é muita coisa, ia demorar muito. Então, eu dividi isso em quatro partes, né? Até para rever. Oi, querida. Vou rever as aulas, porque eu acho que quando você ouve novamente, isso fica mais gravado, você pega mais, assim, alguma coisa que você perde, fica melhor. Vou assistir novamente. E dá uma vontade, né, Silvana, Brúnia, você que acompanha aqui a aula, dá vontade de fazer uma revolução na vida, né, de começar a colocar isso em prática na vida da gente. Isso que me motiva muito a lecionar aí a filosofia, né? É claro, você tem, né, você recebe esse arsenal, você recebe esse material, esses dados, né, esses conhecimentos para a sua formação profissional, mas você fala assim, puxa vida, ainda não estou formada, né? Então deixa eu aproveitar um pouquinho para pôr ordem na minha vida. É isso que eu quero, é para isso que eu ensino a filosofia, para que você venha a ser um bom profissional, uma boa profissional. Você tem que estar bem com você. Então, é claro que o primeiro alvo dessas aulas, quando eu preparo, os exemplos que eu dou, a interação que eu faço com vocês,
é nesse sentido, de você se sentir provocada, né, incomodada. Puxa, nossa, essa aula tá sendo para mim. É. Por quê? Porque você também é humano, você também é humana, você também tem os seus desafios, os seus problemas, os seus conflitos, como eu, como todo mundo. Então, qual que é o grande diferencial? Aproveite isso para a sua vida, né? Esses ensinamentos, e não só de filosofia e ética com o Luiz Felipe, é da disciplina X, Y, Z, com a Sandra, com a Fernanda, com a Rosana, com o professor X, Y, Z, né? Que a vida da gente também deu uma arribada, né? Deu uma melhorada. Ah, a Bruna gostou dessa, hein? Gostou de Platão. Isso mesmo, Bruna. Podemos recomeçar sempre. Lá no meu canal no Instagram, eu tenho falado muito isso. Cada dia eu dou uma dica, uma pílula, né? De como recomeçar isso, de como como aplicar o autoconhecimento. Lá no Instagram, eu dou algumas dicas de maneira prática sobre o autoconhecimento. Quem quiser, a minha conta lá é Grife do Conhecimento. Hoje não deu para gravar, eu gravei ontem, anteontem, os outros dias. Hoje ainda não deu tempo, porque eu estou com a aula aqui, daqui a pouco eu vou entrar na oficina, que é uma outra aula também, mas a de hoje, daqui a pouco, eu vou postar. Mas eu já vou dar o spoiler para você. Né? O tema de hoje é autoconhecimento. É autoconhecimento. Então, daqui a pouco, talvez daqui a pouco, depois das 11, eu posto lá na grife do conhecimento, que tem a ver, né? É a aplicação, né, de uma forma mais prática daquilo que a gente fala aí em filosofia. Tá bom, meninas? Bruninha, Silvana, vocês têm alguma dúvida que eu possa disponibilizar? Que bom, fico feliz. Silvana, eu só peço a sua gentileza, querida, e Bruna também, que assistiram a essa aula, só para explicar para as colegas que essa aula, né, semana passada eu tive problemas com energia elétrica, então eu dividi. São as duas aulas que eu mandei em vídeo, ontem por e-mail, o podcast também que eu enviei, e mais essa aula. Então é um bloco só que trata praticamente das mesmas questões. O TEIA 7, 8, 9, 10 é dessa aula aqui, que já vai estar disponibilizada para vocês a partir das 11 e vai até dia 30. E isso, Bruna, o legal é isso, fazer uma revisão. E é claro que eu vou ficar à disposição para tirar as dúvidas de vocês lá no WhatsApp, por e-mail, vocês fiquem à vontade. Tá bom, meninas? Beleza. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, deixar eu entrar na sua residência, a gente trocar um pouco de ideias. Você que nos assistiu nessa aula gravada também, tenha um excelente final de semana, uma semana muito abençoada, de muita conquista e de novos recomeços, tá bom? Para todos nós, um bom dia. Tchau, tchau, meninas.